Olá, aqui é a Helga. Hoje eu trago uma história muito bonita, interessante e que muitos católicos ignoram, sobre a transladação da Santa Casa de Nossa Senhora desde Nazaré até Loreto. As comprovações científicas surpreendentes sobre essa transladação. A transladação ou o transporte. Estou aqui nesse blog que chama-se Ciência Confirma a Igreja e é aqui que eu vou ler este artigo. Foi publicado no dia 18 de junho de 2018, há 2 anos, portanto. Vamos a ele. Em Loreto, na Itália, venera-se a Santa Casa, quer dizer, o edifício onde Nossa Senhora nasceu, viveu e recebeu o anjo São Gabriel na Anunciação, momento em que o sim da Virgem permitiu a encarnação do Verbo e o início da redenção do gênero humano. Aqui vemos o autor do artigo, chama-se Luiz Dufaur, escritor, jornalista, conferencista de política internacional, sócio do IPCO. Seguindo o artigo, então, de Luiz Dufaur. Em Nazaré, na Terra Santa, sob a cúpula da Igreja da Anunciação, também se venera o local onde aconteceu esse sublime mistério. Como se explica essa aparente duplicidade de endereços? A contradição ou superposição de atribuições encerra maravilhosos fatos religiosos, notadamente a translação da Santa Casa de Nazaré até Loreto, por obra dos anjos. Mas o que diz a ciência a respeito? Não é tarefa da ciência declarar se um fato foi miraculoso ou não, se foram os anjos ou não, mas analisar a realidade segundo seus métodos, instrumentos e objetivos próprios. E as ciências, trabalhando sobre o mistério da Santa Casa de Nossa Senhora, vêm trazendo à luz revelações materiais que explicam o acontecido e reforçam a fé de um mundo maravilhoso. Eis um apanhado de algumas descobertas feitas nas últimas décadas. O altar dos apóstolos na Santa Casa. O arquiteto Nanni Monelli e o padre Giuseppe Santarelli, diretor-geral da Congregação da Santa Casa de Loreto, constataram que as pedras que se encontram na Gruta da Anunciação, em Nazaré, na Terra Santa, têm a mesma origem da pedra do altar dos Santos Apóstolos, que está na Santa Casa de Loreto, localidade da Itália. O altar dos apóstolos é constituído por uma pedra, hoje coberta por uma grade de metal, trabalhada em estilo nabateano, típico da Palestina. E leva esse nome porque nele os apóstolos teriam celebrado a missa quando iam a Nazaré visitar a casa de Nossa Senhora, o altar dos apóstolos. O professor Giorgio Nicolini, especialista na matéria, é o autor do livro A Veracidade da Milagrosa Transladação da Santa Casa de Nazaré a Loreto. O professor Giorgio Nicolini explicou à agência Zenit que sobre a autenticidade da Santa Casa de Loreto, enquanto verdadeira Casa de Nazaré de Maria, jamais houve dúvida alguma, a não ser de parte daqueles que não conhecem os estudos científicos a respeito. Isso é tão verdadeiro, disse o professor Nicolini, que todos os sumos pontífices, durante 7 séculos, confirmaram a autenticidade com solenes atas canônicas de aprovação. Nicolini acrescentou que esse estudo sobre o altar dos apóstolos é importante porque, além de proporcionar uma ulterior prova da autenticidade da Santa Casa de Loreto, como a Casa de Maria, em Nazaré, proporciona também uma prova ainda mais espetacular da milagrosa transladação da Santa Casa de Nazaré. E aqui eles colocam um mapa mostrando qual foi o caminho realizado pelos anjos para transportar a Santa Casa de Nazaré até Loreto. Então seria aqui, assim, desde a Palestina até Ancona, e aqui 3 traslados na zona de Loreto. Isso entre os anos de 1291 e 1296. A tradição sempre afirmou que entre 1291 e 1296, 3 paredes da Santa Casa de Nazaré
foram miraculosamente transportadas a vários lugares pelo ministério angélico, isso é, pelos anjos. Isso está registrado em documentos antigos, nos quais se fala da presença desse altar, unido às 3 paredes. Por exemplo, em Tersato, da Dalmácia, hoje Trsat, na Croácia, onde a Santa Casa esteve entre 10 de maio de 1291 e 10 de dezembro de 1294. Por isso, pode-se afirmar que houve um duplo milagre. Primeiro, o transporte milagroso das 3 santas paredes na sua integridade, e em segundo lugar, junto com elas, mas como um objeto distinto da casa, o altar dos apóstolos. Em seu livro, Nicolini demonstra que, do ponto de vista histórico e arqueológico, pelo menos 5 translações milagrosas ficaram constatadas de modo indiscutível entre 1291 e 1296. A primeira levou a Santa Casa até Tersato, na Croácia. A segunda, até Posatora, na província de Ancona, na Itália. A terceira, até a floresta da Senhora Loreta, na planície que está sob a atual cidade de Loreto, cujo nome deriva precisamente do nome dessa senhora. A quarta, até a roça de 2 irmãos, sobre o morro lauretano, conhecido também como Monte Prodo. E a quinta, até uma estrada pública, onde ainda se encontra, sob a cúpula da magnífica basílica posteriormente construída em volta. Todas essas mudanças foram registradas nos diversos lugares por testemunhas oculares contemporâneas. As mudanças foram rigorosamente controladas pelos bispos diocesanos da época, que emitiram pronunciamentos canônicos sobre a veracidade dos fatos e dos testemunhos. Para maior confirmação ainda, ficam as igrejas construídas nos diversos locais na época das mudanças e consagradas pelos bispos de Fiume, Ancona, Recanati, Macerata e Nápoles, entre outros. Nicolini esclareceu que em Loreto se encontram apenas as 3 paredes que constituíam o quarto de Nossa Senhora, geralmente chamado de Santa Casa, local onde aconteceu a Anunciação. A 4ª parede do quarto é a gruta, a qual pode ser visitada na Igreja da Anunciação em Nazaré, Terra Santa. Ali só ficaram a gruta e os alicerces da casa, enquanto em Loreto se venera a casa desprovida de seus alicerces. Em Nazaré ficaram a gruta e os alicerces, sem a casa. E aqui mostra a maquete da casa de Nazaré. Aqui em cima, Santa Casa de Loreto. Análise das pedras, dos tijolos e da argamassa. Ao mesmo tempo em que a análise química da massa que une as pedras apresenta características típicas da zona de Nazaré, sua homogeneidade exclui qualquer possibilidade de uma hipotética desmontagem e remontagem das pedras. A massa foi feita com sulfato de cálcio hidratado, gesso, engrossado com pó de carvão de madeira, segundo uma técnica utilizada na Palestina há 2000 anos, mas jamais empregada na Itália. Portanto, a Santa Casa chegou a Loreto com as pedras e os tijolos unidos pela mesma massa usada para uni-los há 2000 anos em Nazaré, assim encontrando-se até hoje. Ensinamento dos Papas sobre a Santa Casa de Loreto. O bem-aventurado Papa Pio IX escreveu na Carta Apostólica Inter Omnia, de 26 de agosto de 1852, o seguinte: entre todos os santuários consagrados à Mãe de Deus, a Imaculada Virgem Maria, se encontra no primeiro lugar e brilha com incomparável fulgor, a venerável e augustíssima Casa de Loreto, consagrada pelos mistérios divinos, ilustrada por inumeráveis milagres, honrada pelo concurso e afluência dos povos, a glória de seu nome atinge toda a Igreja Universal e constitui muito justamente objeto de culto para todas as nações e para todas as raças humanas. Em Loreto, venera-se aquela casa de Nazaré, tão querida ao coração de Deus, e que, fabricada na Galileia, foi mais tarde separada de suas bases e, pela força divina, trasladada além do mar, primeiro a Dalmácia e logo a Itália. E o Santo Pontífice acrescentou: exatamente naquela casa, a Santíssima Virgem, que por eterna e divina disposição ficou perfeitamente isenta da culpa original, foi concebida, nasceu
cresceu e o celestial mensageiro a saudou, cheia de graça, e bendita tu és entre todas as mulheres. Exatamente naquela casa, Nossa Senhora, repleta de Deus e sob a ação fecunda do Espírito Santo, sem perder nada de sua inviolável virgindade, tornou-se a mãe do Filho unigênito de Deus. Por sua vez, o sumo pontífice Leão XIII escreveu no breve Felix Nazaretana, de 23 de janeiro de 1894, o seguinte: compreendam todos, e em primeiro lugar os italianos, quão especial dom lhes foi concedido por Deus, que com suma providência subtraiu prodigiosamente a casa a um poder indigno, referindo-se aos muçulmanos, e, com um expressivo ato de amor, ofereceu-a a eles. De fato, naquela beatíssima moradia, foi sancionado o início da salvação humana com o grande e prodigioso mistério de Deus, fazendo-se homem, que reconcilia a humanidade perdida com o Pai eterno e renova todas as coisas. E ainda, Deus quis de tal maneira exaltar o nome de Maria para tornar realidade neste lugar, Loreto, aquela famosa profecia: todas as gerações chamar-me-ão bem-aventurada. Numerosos papas aprovaram ininterruptamente, desde o início, a veracidade histórica do milagroso traslado da Santa Casa, engajando sua suprema autoridade apostólica. Desde Nicolau IV, em 1292, até João Paulo II, em 2005. Sua Santidade Bento XVI visitou Loreto em 2007. Entre os primeiros papas que reconheceram oficialmente o prodígio da translação angélica, se destacam Pio II, Paulo II, Sisto IV, Clemente VII, Leão X e Sisto V. E aqui eles mostram um vídeo, Santa Casa de Loreto, a translação milagrosa e a ciência. E aí, então, termina o artigo e continua em um próximo post. Vamos a ele. Continuação do post anterior. A transladação da Santa Casa de Nossa Senhora, desde Nazaré até Loreto. Comprovações científicas surpreendentes. Desmentida a intervenção humana. Aventaram-se hipóteses de uma transladação operada por homens. Além de carecerem de qualquer documentação, elas se revelaram insustentáveis do ponto de vista científico. Para essas hipóteses serem históricas, teria sido necessário desmontar as pedras e os tijolos da casa em Nazaré para depois refazer as paredes no local de chegada. A operação deveria ter sido repetida em cada uma das mudanças. Desde a Palestina até a costa do Mar Adriático, onde a casa apareceu em 5 lugares diferentes, medeiam 2.000 quilômetros de viagem terrestre e marítima. Materialmente, o transporte teria sido impossível sem graves danos, perdas e ou sinais da mudança. E aqui temos um quadro, a Santa Casa de Loreto transportada pelos anjos. São Nicolau de Tolentino teve a visão do fato. Antônio Liozzi ou Ubaldo Ricci di Fermo, Igreja de San Michele, Santo Angelo in Pontano, Itália. Mira como é bonito. Transporte angélico, os anjos transportando a casa. Rapidez inexplicável da translação. Acresce-se ainda a momentaneidade, ou quase, da viagem. Os dados conhecidos apontam que a Santa Casa saiu de Nazaré em maio de 1291. A chegada a Terçato, na primeira etapa, aconteceu em 9 ou 10 de maio de 1291, segundo o registro esculpido em pedra na época. A Santa Casa foi retirada milagrosamente da Palestina para impedir que caísse nas mãos dos maometanos, isso é, dos muçulmanos. De fato, São João de Acre, a última fortaleza do reino latino de Jerusalém, criado pelas cruzadas, começou a ser sitiada pelo sultão Calil em 5 de abril de 1291. Acabou caindo em mãos anticristãs em 28 de maio de 1291. Nazaré fica a 41 quilômetros desse antigo enclave cristão. A desgraça pôs fim à hegemonia católica na Terra Santa. E aqui temos uma foto, Nazaré, cripta da Igreja da Anunciação, e a gruta à esquerda. O Santuário de Nazaré estava muito ligado aos cruzados. A primeira igreja construída no local foi arrasada no ano de 1090 pelos turcos seljúcidas,
que haviam invadido a Terra Santa. A Santa Casa salvou-se, pois ficava na cripta do santuário, e os bárbaros islâmicos foram cegados e não perceberam. As atrocidades desses turcos levaram o bem-aventurado Papa Urbano II a convocar a Primeira Cruzada. Após a tomada de Jerusalém por Godofredo de Bouillon, um magnífico santuário foi construído sobre a cripta. Ele foi visitado por São Francisco de Assis, na sua viagem à Terra Santa, para tentar converter o sultão turco nos anos de 1219 a 1220. Só um parêntese aqui para dizer que eu contei essa história da tentativa de São Francisco de Assis de converter o sultão turco em um vídeo durante a época do Sínodo na Amazônia. Eu vou deixar aqui a chamadinha na parte superior direita para aqueles que o queiram ver. Siga o artigo. Também por São Luís IX, que tentava recuperar a Terra Santa, além de muitos outros santos e cruzados. Em 1263, os islâmicos demoliram o santuário, mas a cripta voltou a ser salva, providencialmente. Com a queda da última fortaleza cruzada, os dias estavam contados para essa relíquia extraordinária da história da salvação. Aqui outra fotografia, muito bonita. Sem alicerces, um milagre permanente. Outro fato extraordinário é o da sua instalação numa estrada pública de Loreto. Esse posicionamento é humanamente impossível, segundo os arqueólogos e arquitetos que examinaram o subsolo da Santa Casa e a estrada sobre a qual ela está apoiada. O arquiteto Giuseppe Sacconi, que viveu entre 1854 e 1905, constatou, por exemplo, que a Santa Casa está apoiada, em parte, sobre a extremidade da Estrada Velha e, em parte, sobre um antigo fosso, inexistindo base material para ali erigir uma casa. Um elemento arqueológico relevante, qual fala em favor de que a casa posou e não foi construída ou reconstruída. Esse elemento é um espinheiro que crescia na margem da estrada e que ficou preso e esmagado entre a casa e o solo no momento em que a casa desceu. O arquiteto Federico Manucci, que viveu entre 1848 e 1935, foi encarregado pelo Papa Bento XV de examinar os alicerces da Santa Casa de Nossa Senhora, numa ocasião em que foi necessário renovar o piso após um incêndio em 1921. Manucci redigiu um relatório em 1923, onde afirma ser absurdo achar que a construção possa ter sido transportada com meios mecânicos. Conforme Manucci, Annali della Santa Casa, 1923, páginas 9 a 11. Manucci escreveu que é surpreendente e extraordinário o fato de o prédio da Santa Casa conservar-se inalterado, sem ceder o mínimo sequer e sem a menor rachadura ou lesão nas paredes, malgrado não se encontrar apoiado em alicerce algum, sobre um terreno sem qualquer consistência, solto e sobrecarregado, ainda que parcialmente, pelo peso da cúpula construída para substituir o teto. Religioso cientista explica. O padre Giuseppe Santarelli, diretor-geral da Congregação da Santa Casa de Loreto, também historiador e arqueólogo de renome internacional, dedicou grande parte da sua vida para organizar, em colaboração com outros cientistas famosos, pesquisas sobre a origem da casa. Suas numerosas publicações sobre o caso fizeram história. A casa foi trazida de Nazaré à Itália para salvá-la da destruição, explica o religioso cientista. Na segunda metade do século XIII, a Palestina vivia uma grande e violenta invasão muçulmana, com a destruição sistemática de lugares santos cristãos. Mas por que a Itália e não outro lugar? Não sabemos. Os antigos historiadores, fiéis naturalmente, diziam que por um desígnio providencial, a casa da Virgem havia passado da terra de Cristo à terra do Vaticano de Cristo. Loreto então formava parte dos estados pontifícios. Foram realizadas investigações de todo tipo. Todas demonstraram sempre que a narração da história é autêntica. Isso quer dizer que a casa de Loreto é a mesma de Nazaré. Achados do arqueólogo Nerio Alfieri. Naturalmente, continua Frei Giuseppe Santarelli, as investigações mais importantes foram executadas nos tempos modernos, sobretudo as realizadas em Nazaré, entre 1955 e 1960, supervisionadas pelo padre Bellarmino Bagatti, um dos mais ilustres arqueólogos do século XX, e as realizadas em Loreto pelo arquiteto Nerio Alfieri, professor de arqueologia da Universidade de Bolonha. As investigações do professor Alfieri demonstraram que essa construção está cheia de anomalias absurdas, em um claro contraste
com as construções da região e também com as regras urbanísticas existentes no século XIII. A casa não tem bases próprias. É constituída somente por 3 paredes, as quais, até uma altura de quase 3 metros, estão feitas de pedra, e se sabe que na região não existem pedreiras e que todas as construções daquela época eram feitas de tijolos. É anômalo que a única porta, a original, encontre-se no centro da parede larga e não da pequena, como em todas as igrejas e capelas daquele tempo, e que esteja colocada ao norte, exposta a fortes e frequentes intempéries contra todo costume de construção local. É anômalo também que a única janela esteja colocada a oeste e, portanto, aberta a uma pequena iluminação, prática de construção também não exercida na época. Todavia, se comparamos com os resultados das investigações feitas em Nazaré, todas essas anomalias desaparecem. A casa de Loreto não tem bases porque as bases estão em Nazaré, onde antes ela se encontrava. Tem somente 3 paredes, porque estava apoiada em uma gruta escavada na rocha que abrigava um único bloco habitacional. E aqui você tem a maquete da casa de Nazaré. As 3 paredes foram a Loreto, a gruta e os alicerces ficaram. Arquiteto Nanni Monelli, concordância das medidas de Nazaré e Loreto. Um estudo extraordinário, realizado pelo arquiteto Nanni Monelli em 1982, demonstrou que as medidas da casinha de Loreto e também a espessura das 3 paredes correspondem perfeitamente com as medidas das bases que se encontram em Nazaré. As pedras e as paredes são tipicamente palestinas e também os tipos de trabalho aplicados na pedra. Nanni Monelli aprofundou a investigação das pedras. Chegou à conclusão de que estão trabalhadas com uma técnica específica desses lugares palestinos, própria da cultura nabatea, sublinha o padre Santarelli. Os grafite. Eu, acrescenta o padre Santarelli, depois realizei um estudo específico sobre os gráficos legíveis a respeito das diversas pedras da Santa Casa de Loreto. Identifiquei por volta de 50 inscrições próprias dos judeu-cristãos da Terra Santa e semelhantes aos encontrados em Nazaré. Aqui está. Também decifrei uma inscrição em caracteres gregos e sincopados, que, traduzida, diz: Ó Jesus, Filho de Deus. Frase inicial de uma oração que se encontra escrita em uma gruta anexa à casa de Maria, em Nazaré. Estes e muitos outros detalhes levam à mesma conclusão. A casa de Loreto é precisamente aquela que até 1291 se encontrava na Palestina e que era venerada havia 1.300 anos como a Casa da Virgem. Depois de anos de estudos, análises e investigações arqueológicas realizadas com os meios mais sofisticados, somos capazes de afirmar categoricamente que essa casa é exatamente aquela que até o final do século XIII era reverenciada em Nazaré como a Casa da Virgem, conclui. A visão de Santa Catarina de Bolonha. Santa Catarina de Bolonha, que viveu entre 1413 e 1463, escreveu em 1440, portanto perto de 30 anos antes da narração da Traslatio Miraculosa, referida pelo beato Giovanni Spagnuoli e por Pier Giorgio di Tolomei, apelidado Terramano. Santa Catarina de Bolonha escreveu que lhe foi sobrenaturalmente revelado como aconteceu o miraculoso traslado. Diz a santa: por fim, essa moradia consagrada pelos apóstolos que nela celebraram os divinos mistérios e praticaram milagres, por causa da idolatria daquele povo, foi transportada até a Dalmácia por um cortejo de anjos. A seguir, pelas mesmas razões e outras ainda, levaram esta digníssima igreja a vários locais. Finalmente, foi levada pelos santos anjos e colocada estavelmente em Loreto, província da Itália, e nas terras da Santa Igreja. E aqui você tem Santa Catarina de Bolonha, corpo incorrupto. A Anunciação na Santa Casa de Nazaré, segundo o Evangelho de São Lucas. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem que se chamava José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Entrando, o anjo disse-lhe: Ave, cheia de graça, o Senhor é contigo. Perturbou-se ela com essas palavras e pôs-se a pensar no que significaria semelhante saudação. O anjo disse-lhe: Não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus.
Ele será grande e chamar-se-á Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como se fará isso, pois não conheço o homem? Respondeu-lhe o anjo: O Espírito Santo descerá sobre ti, e a força do Altíssimo te envolverá com sua sombra. Por isso, o ente santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, até ela concebeu um filho na sua velhice, e já está no 6º mês aquela que é tida por estéril, porque a Deus nenhuma coisa é impossível. Então disse Maria: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo afastou-se dela. O relato da visitação a Santa Isabel, prima de Nossa Senhora, imediatamente ligado ao passo da Anunciação, acrescenta elementos que ajudam a entender melhor a própria Anunciação. Naqueles dias, Maria se levantou e foi às pressas às montanhas, a uma cidade de Judá. Entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel. Ora, apenas Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança estremeceu no seu seio, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo, e exclamou em alta voz: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Donde me vem esta honra, de vir a mim, a mãe do meu Senhor? Pois assim que a voz de tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança estremeceu de alegria no meu seio. Bem-aventurada és tu, que creste, pois se hão de cumprir as coisas que da parte do Senhor te foram ditas. E Maria disse: Minha alma glorifica o Senhor, meu espírito exulta de alegria em Deus meu Salvador, porque olhou para sua pobre serva. Por isto, desde agora, me proclamarão bem-aventurada todas as gerações, porque realizou em mim maravilhas, aquele que é poderoso e cujo nome é santo. Sua misericórdia se estende de geração em geração sobre os que o temem. Manifestou o poder do seu braço, desconcertou os corações dos soberbos, derrubou do trono os poderosos e exaltou os humildes, saciou de bem os indigentes e despediu de mãos vazias os ricos. Acolheu a Israel, seu servo, lembrado da sua misericórdia, conforme prometera a nossos pais, em favor de Abraão e sua posteridade, para sempre. São Lucas 1, 26 a 55. Padre Pio: Em Loreto eu nunca poderei entrar na Santa Casa porque morreria de emoção. E aqui um vídeo. E termina esse artigo. Logo mais eu trarei um vídeo sobre uma carta do professor Giorgio Nicolini ao vaticanista Marco Tosatti, falando sobre as letanias lauretanas, e lauretano vem de Loreto, e é que esta semana Francisco mudou as letanias lauretanas, como dizemos aqui em espanhol, isto é, a ladainha de Nossa Senhora. Então existe uma inter-relação entre a carta sobre essa mudança da ladainha de Nossa Senhora que o professor Giorgio Nicolini enviou a Marco Tosatti e toda essa história aqui da trasladação da Santa Casa de Nazaré a Loreto. Nada mais, até meu próximo vídeo.